Uma boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos. Vida simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela própria carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função de ter e não de ser. A vida dos homens que se notabilizam no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada aos valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. A leitura é do Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Neste momento de oração, de reflexão, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade na nossa casa, sentassem bem à vontade, descruzassem os braços, as pernas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir a harmonia que existe nesse ambiente, respirando profundamente e assim deixando que essa paz, essa harmonia, esse amor que está nesse ambiente possa entrar e fazer com que a gente sinta toda a paz interior, silenciando o nosso pensamento, acalmando os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, o mal em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Que assim seja. Dionei, quase que eu esqueço de ti. Por favor, Dionei, ele está vindo de Tubarão e ele é que vai comandar a nossa noite. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe a todos para os trabalhos dessa noite. Então, para a mensagem da noite, nós vamos utilizar como base a quarta obra do Espiritismo, o Céu e o Inferno. Porque lá, Allan Kardec nos esclarece de uma forma filosófica, mas também bastante racional, sobre a impossibilidade da existência de um local destinado para os prazeres e outro para o sofrimento, ou seja, o céu e o inferno, ou o paraíso e o inferno, como se conta na cultura tradicional. O que é pior, né? Esse lugar criado por Deus ainda. O Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então ele já queria um espírito já destinado ao sofrimento, porque ele sabia que ele ia falhar, ele sabe quem vai vencer e quem vai falhar. Então por que ele queria um local de sofrimento para alguém que ele já sabia que essa pessoa ia falhar? Então nessa obra também tratada como a justiça divina,
nós vamos encontrar lá relato de espíritos que se apresentaram voluntariamente, alguns foram convocados, outros foram trazidos por outros espíritos para dar o seu testemunho de como estavam se sentindo naquele momento lá no mundo espiritual. Cumpriram o seu ano letivo aqui na grande escola terrena e voltaram para a casa espiritual. Então, lá eles contam a sua situação, como eles se encontram naquele momento. Então, são relatos transmitidos através do canal mediúnico. E também ali Kardec dividiu em várias partes. São os relatos dos espíritos felizes, daqueles que não têm nenhum peso na consciência, dos medianos, que nem são tão felizes, mas também não sofrem tanto, e dos sofredores de fato. E observamos nesses relatos desses espíritos que não existe um local circunscrito no universo como céu e inferno. Ele não existe como lugar. Porque, na verdade, ele é um estado íntimo da criatura, segundo Kardec, analisando filosoficamente esses diálogos desses espíritos. Ou seja, então, o céu e o inferno existe, mas como um estado íntimo e não como um lugar. Porque o real não é aquilo que eu toco, não é aquilo que eu vejo. O real é aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando. Tipo um sonho. Não existe sonho falso, sonho verdadeiro. Eu estou sonhando, estou sentindo, estou vivenciando. Por mais loucura que seja aquele sonho, eu estou vivenciando. Então ele é verdadeiro. Assim, então, como o espírito se sente no céu ou no inferno, é verdadeiro. Então, nesse sentido, existe sim o paraíso e o inferno. E que todos nós carregamos na mochila. Então, nós somos espíritos, hoje na escola terrena, mas cada um carrega numa mochila. Essa mochila pode ser o céu ou pode ser o inferno de cada um. Então, mesmo com essa certeza absoluta de que daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas, ou algumas décadas, nós estaremos julgando a própria consciência, nós não pensamos muito nisso. Que tipo de mochila nós estamos carregando? Se é um paraíso ou se é um local de sofrimento? Então, num desses relatos, que vamos citar agora, intitulado Em Bordeaux, 1862, um espírito que apresentou-se com o nome de Angeli. Ângela, vamos abreviar, né? Então apresentou-se espontaneamente ao médium. E o interlocutor, né, que estava dirigindo aquele trabalho, o encarnado que dirigia aquele trabalho mediúnico, fez algumas perguntas. Você se arrepende do que fez? E ela disse, não. Então por que você nos procurou? Procurei para experimentar, para conhecer. Você é feliz? Ela respondeu, não. Então você sofre? Também não. Então, o que vos falta? Falta paz. Então, como era um espírito muito apegado nas coisas da matéria, do mundo material, ela só considera sofrimento a coisa física. Não considera a falta de paz, a falta de tranquilidade como um sofrimento também. E continuou o interlocutor. E como é a falta de paz aí da vida espiritual? Ela responde, é tipo uma mágoa, uma coisa do passado. E ele pergunta, mas mágoa é remorso? Então você está arrependida? Ela disse, não é bem assim, é um temor do futuro. E você tem medo do quê? Pergunta ele. Do desconhecido. Então, mesmo depois de desencarnados, nós continuamos a deixar o passado a nos incomodar. Nós continuamos revirando lixo sem parar o lixo do passado, nos perturbando com ele. E somamos isso, essa mania de revirar o lixo do passado, a falta de crença em Deus. Ou se acredita em Deus, não acredita como aquele Pai bondoso, piedoso, infinitamente misericordioso, que Jesus chamou de Pai. Então ele não acredita em dias melhores. Então tudo é um sofrimento. Revira o lixo do passado, lá no mundo espiritual. E não acredita em dias melhores. Então tudo é um sofrimento. E ele continuou, você poderia me dizer o que fizestes na última encarnação? Isso poderia me facilitar a te orientar. Ela disse, eu não fiz nada. E qual era a sua posição social? Mediana. Você foi casada? Ela disse que sim. Eu fui esposa e tive filhos. Você cumpriu bem os seus deveres? Esse trabalho de mãe e de esposa? Ela não. O meu marido me entediava e meus filhos me cansavam. E ele continua. De que modo você preencheu a sua existência?
me divertindo quando solteira, enfadonhada quando casada. E quais eram as suas ocupações nesse período? Também nenhuma. E quem cuidava da casa? As empregadas. Então não seria essa a razão de todo o seu temor? Ela diz, talvez sim, talvez você tenha razão, mas não basta que eu acredite em você para que eu volte a ter paz. Para que eu tenha paz, porque ela nunca teve paz, na verdade. Quer reparar a sua existência inútil que você teve no último ano na escola terrena, ajudando outros espíritos sofredores assim como você? Ela pergunta, de que maneira? Ajudando pelos teus conselhos, pelas tuas preces. Mas eu não sei orar, disse ela. Podemos orar juntos, disse ele. Assim você aprende. Mas eu não quero. E por que você não quer? Porque orar também me cansa. Sabe que é um espírito que não gostava de fazer nada. Ou seja, era inércia completa. E aí entra o guia do médium, que era um espírito, claro, e espírito desencarnado, bem mais elevado, conhecia a situação de todos os envolvidos, o passado e o presente dos envolvidos. Então ele orienta o médium da seguinte maneira. Ângela é uma dessas criaturas sem iniciativa nenhuma, sem iniciativa para nada. A existência dela foi tão inútil para si quanto para as pessoas que a rodeavam também. Ela só amava o prazer e a diversão. Era incapaz de buscar um estudo a mais, um conhecimento a mais, se aprofundar nos trabalhos do mundo. Ela sequer se envolvia com o trabalho doméstico. E na juventude, ela só se preocupou com distrações frívolas e nada mais que isso. Mas era ela infeliz e nunca fez mal para ninguém. Ela nunca cometeu grandes faltas. Nunca cometeu grandes faltas para viver esse tormento, mas também nunca fez nada de bom para viver em paz. Ou seja, a inércia é um problema sério. Parece que não, mas é um problema muito grave. Esclarece ainda o Espírito Guia que ela fez toda a família infeliz. Fez a infelicidade do marido, prejudicou o futuro dos filhos por conta do abandono, do completo desleixo também e pelo seu mau exemplo também. Ela sequer se dava o trabalho de escolher os empregados da casa. Nem isso ela fazia. Então foi uma existência culposa, mas culposa não por fazer mal. Ela não fazia mal diretamente a ninguém, mas não fez nenhum bem. E isso era um grande problema. Passar a escola terrena inteira sem fazer bem algum. Aí depois se apresenta um outro espírito, um outro relato. Esse se apresentou como o espírito o entediado. Assim o título que Kardec colocou, né? O entediado. Então ele veio espontaneamente e procurou o médium em busca de preces. E o interlocutor perguntou, o que vos leva a pedir preces? É que eu estou farto de viver sem objetivo, sem fazer nada. Você está quanto tempo vivenciando essa situação? Ele diz, mais ou menos uns 180 anos. Eu não sei direito. O que você fazia na Terra durante o seu tempo na escola terrena? Ele nunca fez nada de bom. E qual é a tua posição hoje entre os espíritos? Eu estou entre os entediados. Eu pertenço à categoria dos entediados. O interlocutor pergunta, mas isso não é uma categoria de espíritos? Ele diz, para nós é sim. Porque nós nos atraímos por simpatia. É assim que nós nos reunimos. Então isso é uma lei universal. A lei das atrações, por afinidades e por simpatias. Então nós, ao voltar para a casa espiritual, nós vamos de forma irresistível nos atrair a espíritos que pensam como nós. Então os preguiçosos se juntarão, os viciosos também, os desequilibrados se atraem também, e os felizes também se atraem. Então por isso que existe no mundo espiritual local dos felizes e dos sofredores. Não que Deus tenha feito isso, mas é por simpatia, é por afinidade, isso é irresistível. Queira ou não, nós nos sentimos atraídos. Então por isso ele diz, nós formamos a categoria dos entediados, aqueles que não fazem nada. E continua o interlocutor. Por que você vive nessa situação se ninguém te condenou a sofrer? É que eu estou voltado ao ócio.
do tédio é um grande sofrimento aqui para nós. Então aqui cai por terra aquela ideia de que desencarnar seria o descanso eterno, seria o descanso em paz. Como se o paraíso fosse contemplar a natureza de forma infinita, por toda a eternidade. O tal do descanse, né? Vamos raciocinar. O raciocínio do mundo material hoje é igual ao raciocínio de quem está desencarnado. Se nós estivéssemos hoje sentados no mirante, muito bonita natureza, a coisa mais linda à nossa volta, não sentimos calor e nem frio, nem fome nem sede, nada, estamos bem tranquilos e vamos apreciar a natureza, coisa mais linda, por alguns minutos, por algumas horas, alguns dias e eternamente. Isso é um sofrimento, isso é uma dor eterna. Então, esse descanso eterno não é o paraíso que se fala, porque nós somos feitos para trabalhar. O espírito humano ele tem que ter uma ação, ele não pode ficar parado, observando a natureza, observando as coisas. E continua o interlocutor. E qual foi a causa desse seu sofrimento? É que o tédio é filho da inação. Eu não soube utilizar o meu tempo. E as consequências nós sentimos aqui. Então parece, né? Parece, isso de outros relatos de outros espíritos. Parece que a preguiça de hoje não é um problema. Eu estou quietinho na minha aqui, balançando a minha rede, não estou incomodando ninguém. Então parece que não é um problema. Apenas parece. Porque quando nós perdemos o corpo, que abafa certos sentimentos do espírito, nós não sentimos o peso da preguiça, mas lá ele sente. Ele sente aquela coisa, aquele tédio da falta de ação. Então parece que ficar balançando na rede a vida toda não é um problema. Parece, mas é um problema sério. Quando se deixa a escola terrena, quando termina o ano letivo e quando voltamos para a casa espiritual. E continua a pergunta: você consegue se libertar dessa situação se você desejar? E ele disse: nem sempre, porque o tédio paralisa a vontade, consequência de uma vida sem iniciativa. Então eu não tenho esse recurso chamado vontade. Então, você pode me dizer algo da vossa existência terrena? Nada, nunca fiz nada, foi só preguiça. Você pode me dizer por que frequentemente você fica mudando a caligrafia? Porque essa narrativa era recebida através do médium psicógrafo, ficava escrevendo, usando a mão do médium para escrever. Então ele é tão preguiçoso até para escrever, que outros espíritos tinham que escrever por ele. Ele não conseguia ficar escrevendo, porque a preguiça era completa. E nós encontramos então, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, perguntando o seguinte, com a seguinte questão: poderia o homem, pelo seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações? Ou seja, eu posso, pelo meu esforço, me livrar de uma situação ruim que me perturba? A resposta é sim. E fazendo um esforço insignificante, seria possível. Mas por que insignificante? É porque não existe meia sinceridade. Não existe uma sinceridade pequena e uma grande. A sinceridade é uma coisa só. Então, se o meu esforço é sincero, é verdadeiro, é o suficiente para me livrar daquilo. Porque não existe verdade pequena e verdade grande.